Vamos dar continuidade à nossa matéria aqui, Teologia Sistemática. Estamos tratando de Cristologia neste momento. Lembrando que vai ter uma próxima matéria logo mais à frente, faz parte da grade curricular do nosso curso médio em Teologia, que estamos apresentando aqui no canal do YouTube. Vamos apresentar uma matéria de Cristologia, um pouco mais aprofundada. Sempre friso que esse é o tipo de matéria, já que estamos tratando de Cristo, digo profundidade só da maneira de dizer mesmo, tá? É o tipo de matéria, falando de Cristo, como estava dizendo, que não tem fim. Estudamos aquilo que ele quis revelar, estudamos aquilo que ele quis falar acerca de si próprio. Então é uma matéria que tem muito material disponível e que você pode aprender mais. Tá certo? As duas naturezas de Jesus. Jesus é plenamente humano e Jesus é plenamente divino. Como afirmado anteriormente, Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Falamos da Trindade. Então essa afirmação é baseada nas Escrituras, como demonstrado nos vídeos que nós tratamos da questão da Trindade. Entretanto, a segunda pessoa da Trindade, segunda aqui, entre aspas, tá, gente? Atua de modo especial na economia da salvação, na economia da soteriologia. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, João capítulo 1. Por isso é fundamental estudarmos sua humanidade e divindade. E, como a divindade e a humanidade se unem na pessoa de Jesus. Natureza humana de Jesus. O ponto de partida para a compreensão da humanidade de Jesus é a encarnação de Cristo. Jesus é concebido no ventre de Maria por obra miraculosa do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20, diz da seguinte maneira: Logo depois um anjo do Senhor disse a José que havia desposado a Maria: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O José aqui é chamado filho de Davi. Título messiânico para ele? Não, ele era descendente legal de Davi. José não tem título messiânico. Lembrando um fato, Jesus como homem, ele só tinha pai. Ele só tinha mãe, melhor dizendo, tá? Não tinha pai. Jesus como Deus, ele não tem mãe, ele só tem pai. Não que Jesus tendo um pai, Deus, digamos assim, como Deus, ele seja gerado, tá? Isso aqui nós já frisamos, já enfatizamos, tá? É só uma concepção de identificação de que Jesus, nada mais nada menos, ele é Deus. Então o nascimento miraculoso de Jesus é cumprimento das Escrituras Sagradas, de um profeta, de uma profecia de Isaías, melhor dizendo, Isaías 7:14, que diz assim: Eis que uma nefesh, ou seja, virgem, conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Pare para pensar comigo, quando Isaías, irmãos, 600 anos antes de Jesus, solta essa profecia da parte de Deus, dizendo o seguinte: pessoal, uma virgem vai ficar grávida, uma virgem vai ter um filho. Qual não foi o pensamento que turbou a mente dos primeiros leitores de Isaías quando ele traz essa ideia? É impossível. Como que uma mulher vai ficar grávida? Como que uma mulher vai ser mãe sem a presença de um homem, digamos assim? Sem o estado natural do que é um homem engravidar uma mulher e assim por diante. O que será que não passou na mente deles? Então aqui está uma concepção messiânica. Nasceria de mulher com intervenção divina. Essa foi a ideia apresentada por Isaías, tá certo? E foi anunciado pelo anjo Gabriel à própria Maria. O anjo Gabriel anunciando a própria Maria, está lá em Lucas 1:35, tá certo? Que diz o seguinte: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Palavras do anjo Gabriel a Maria, explicando para ela como dar-se-ia a sua gravidez.
Nada mais, nada menos isso. Então a importância do nascimento virginal de Jesus é latente, como atesta Wayne Grudem, pois sustenta pelo menos 3 áreas importantes da compreensão da humanidade de Cristo Jesus. Primeira área importante, segundo Grudem, mostra que a salvação, em última análise, ela deve vir do Senhor. Deus é aquele que dá iniciativa em todo o projeto de salvação. É o pastor que vai atrás da ovelha, é a mulher que procura a dracma. Então a iniciativa de salvar nunca foi do homem para com Deus, mas sempre foi de Deus para com o homem. O nascimento de Jesus, ele atesta isto. Uma oferta de Deus à humanidade. Um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um homem sem pecado. Chegou totalmente puro na cruz. Por isso que a maior intenção do diabo, quando Jesus se revela no Rio Jordão, porque você observou uma coisa, o diabo, enquanto Maria estava grávida, enquanto Jesus era uma criança, um adolescente, um jovem, me parece que o diabo não achava Jesus. Ele poderia ter tentado matá-lo quando ele era um bebê, fosse direto naquela grávida, mas não, usa o Herodes para matar as crianças em geral. Podia ter matado Jesus quando ele foi fazer o bar mitzvah no templo, tá entre os doutores da lei falando das grandezas das escrituras, podia ter tentado ali. Mas você percebeu que o encalço, que a perseguição, que digamos assim, que o flerte de Satanás acerca da pessoa de Jesus é depois do batismo. Quando João Batista revela, dizendo que, olha, está chegando aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes disso, me parece que Jesus, ele está escondido. A sombra do Altíssimo, ela gera Jesus. Mas me parece que essa sombra protetora ficou em Jesus até seus 30 anos de idade, quando ele se revela no Jordão. Já parou para pensar sobre isso? O diabo não sabia quem era Jesus. Poderia ter tentado tanta coisa antes, mas não tentou nada, porque me parece que ele não sabia quem era Jesus. Ponto 2 aqui. O nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. E, ponto C aqui, o nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Com Jesus, ele se tornou semente de mulher e não semente de homem. Não houve necessidade de o esperma, digamos, de José fecundar o óvulo de Maria. Quem fez esse processo foi a sombra do Espírito Santo, segundo atestado pela Escritura, e devemos crer na encarnação do Verbo, no Verbo que se fez carne. Dessa maneira ele se fez carne. Então Jesus, ele nasce sem herança do pecado, que é aquilo que Agostinho falava, pecado original. Pecado original é aquilo que toda a humanidade herda, que toda a humanidade nasce com aquele pecado herdado dos nossos pais primevos, Adão e Eva. Não é o caso de Jesus. Ele não é semente de homem, ele é semente de mulher. Então Jesus, ele possuía todas as características de um ser humano, todas elas. Jesus era plenamente humano. Em muitas passagens bíblicas encontramos a confirmação humana de Jesus, bem como sua semelhança com os homens. Lucas 2:7, ele nasceu. Viveu uma infância comum na região da Galiléia como outras crianças, normalmente. Lucas capítulo 2, verso 40, diz o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Falando de Jesus, o menino crescia, os ossos de Jesus cresciam, a altura de Jesus crescia. O que é isso? Ele era um ser humano, normal, como eu sou, como você é, de carne e osso. Claro que com as diferenças que já citamos, né? Outro ponto aqui, ele experimentou as necessidades básicas de um ser humano, ficava cansado, João capítulo 4, verso 6, teve sede, João 19, 28, ele teve fome, Mateus capítulo 4, versículo 2. É muito importante nós cremos na humanidade de Jesus, porque João, na sua primeira carta, ele atesta o seguinte: quem não crê que Jesus esteve em carne aqui, quem não crê que Jesus encarnou, esteve aqui no planeta e morre, morte de cruz,
Quem não crê nisso, quem leva as pessoas a não crerem nisso, João escreve, é o espírito do anticristo. Porque é o seguinte, olha só a estratégia, que é muito fácil da gente identificar. O anticristo, quando ele surgir, ele vai se colocar em lugar de Cristo, dizendo, eu sou o verdadeiro Messias. Eu sou o cumprimento das profecias de Isaías, de Zacarias, dos profetas, de Oséias, de Daniel. Eu sou o cumprimento das profecias. Então é por isso que ele tem que soltar a dinâmica mentirosa, a dinâmica falaciosa de que Jesus nunca esteve em carne aqui. E quando ele vier o anticristo, é ele que é o Jesus que estará em carne. Vocês entenderam a estratégia? Por isso que a pessoa que não crê que Jesus esteve em carne aqui, segundo a primeira carta de João, é o espírito do anticristo que quer agir dessa maneira para desautenticar aquele Cristo que nasceu lá em Belém, nasceu de Maria, nasceu de José, morre numa cruz, ressuscita e voltará um dia. Então, após a ressurreição, ressuscitou em forma corpórea, carne e osso. Ainda que um corpo aperfeiçoado, claro, e não efeito a fraqueza, como demonstrado em diversas passagens do Evangelho por ocasião do seu reencontro com os discípulos. Lucas 2, 24 e 39 diz, olha o que ele falou para o Tomé, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele ressuscita em carne e osso. É isso que ele está dizendo para o Tomé. Ele não é um espírito sem corpo. Ele era de carne e osso. Assim, conforme cita Gruden, aqui na página 66, Jesus era como nós em todos os aspectos antes da ressurreição. E após a ressurreição, ainda era um corpo humano com carne e ossos, mas tornado perfeito, o tipo de corpo que nós teremos quando Cristo voltar e formos também ressuscitados. O grande capítulo da ressurreição, que é 1 Coríntios capítulo 15, ele deixa claro que o mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e cantaremos que tragada foi a morte pela vitória. A morte sendo tragada, metaforicamente falando, o que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 15, é que nós teremos um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, ou seja, morreremos, ou o que estiver morto, ressuscitará com essas características corpóreas. Aí sim, cumpre-se que tragada e a morte pela vitória, porque a morte de alguém, digamos assim, morreu, acabou, nunca mais ressuscita, mas a morte vai ser tragada pela vitória, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, conforme está em Daniel capítulo 12, uns ressuscitam para a vida eterna e outros, infelizmente, ressuscitam para a morte e horror eterno. Ainda na página 66 da nossa matéria, ele também era pleno de emoções, emoções Jesus teve todas elas, tristeza, em João 12, 27 ele sentiu isso, alegria em Lucas 10 e 21, amor, Marcos 10 e 21, compaixão ele sentiu, Mateus 9 e 36, dor ele também sentiu, Isaías 53, versículo 3, Jesus, ele sentiu choro, ou ele chorou, João 11, 35, ele sentiu também, gente, pavor e angústia, Marcos 14, 33, ele sentiu indignação, Marcos 10 e 14, e sentiu também agonia, Lucas 22 e 44. Então, com isso, nós estamos trocando com vocês aqui informações, estamos provando pelas Escrituras que Jesus, ele tinha uma natureza 100% humana, com tudo isso aqui que ele sentiu. Olha, se fosse só 100% Deus, ele ia sentir dor, ia sentir sede,
é sentir fome? Evidentemente que não. Então a Bíblia deixa claro, sim, ao contrário daquilo que o espírito do anticristo quer dissecar no planeta Terra, o verbo se fez carne, e quem não crê nisso está debaixo de influência do anticristo, segundo as Escrituras.